graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos neste momento e sempre. O texto que queremos neste momento compartilhar é o texto de Hebreus que foi lido, versículo 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Que Deus nos abençoe ao meditarmos nesta palavra. Prezados irmãos, colegas pastores, leigos aqui de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, também do Espírito Santo, a nossa alegria é tão grande em poder proporcionar este encontro. Isto é igreja. Às vezes trabalhamos em igreja local e olhamos para algumas necessidades imediatas. E nós temos o grande privilégio de estender, quando estamos nos nossas reuniões distritais, quando as regionais proporcionam uma situação ampliada, e quando estamos a nível nacional, é uma alegria muito grande. Conversamos com pessoas, falamos de um, de outro, e cada um faz em cada um dos lugares. Isto é igreja. E é verdade que nós poderíamos ampliar muito mais entre aqueles que de fato confiam em Cristo como verdadeiro Salvador. Como educador, como pai, como professor, pastor, sabemos o quanto é difícil motivar alguém a exercer a vocação altruísta, verdadeira e bíblica. Todo mundo sabe isso. Os professores de ocasião fazem melhor, por incrível que pareça, e frustram os nossos sonhos e também os grandes sonhos do Criador. Por outro lado, vibramos quando deparamos com pessoas de bom senso que aceitam seus pais e obedecem os seus guias religiosos e cristãos como se fossem o próprio Deus. As boas vocações, elas existem, nós sabemos disto. Por si só, elas poderiam beneficiar mais o mundo em que vivemos e trazer maiores esperanças. Mas não é isso que acontece, também sabemos. Vemos mais um mundo plural, de muitas ideias, influenciando as pessoas com ideias negativas, ações negativas, e cristãos que às vezes não conseguem situarem-se na situação que eles mesmos são, e muitas vezes desorganizados. Vemos filosofias introduzidas na sociedade desde muito tempo. O antropocentrismo, que centraliza tudo no homem, a vontade do homem. As igrejas às vezes até se organizam em função do que a maioria quer. Muitas vezes até se fala de democracia, mas às vezes a palavra democracia é tão mal usada quando a maioria deseja coisas ruins, ou coisas que de fato não beneficiam a sociedade. A própria ideia, o homem, à medida de todas as coisas, de Protágoras, influencia demasiadamente a sociedade, influencia a igreja também, infelizmente. O texto que foi lido, o texto em questão, está inserido em meio às dificuldades que os cristãos normalmente têm quando se esforçam em viver uma vida ética cristã em meio à sociedade. Não sabemos quem é o autor de Hebreus, porém é fácil deduzir que os receptores são judeus convertidos. Muitos deles, claro, se converteram ao cristianismo, muitos deles, vivendo a diáspora, saíram dos seus lugares primeiros e foram para lugares distantes. E tiveram dificuldades devido às perseguições e às muitas ideias de cada um dos lugares onde eles estavam vivendo. Era necessário fortalecer a fé no Salvador. Por isso é que o autor fala da justificação na primeira parte, para que eles fiquem cientes do que é ser um cristão. Como se pode ser cristão? Ou qual é o privilégio de ser cristão? Na verdade, ele propõe uma ideia bonita e verdadeira para que o mundo seja modificado a partir da presença de Deus na congregação e na vida individual de cada um. Todo o livro de Hebreus é um grande sermão, talvez até mais do que uma carta. Quando nós lemos, e parece até um sermão luterano, nós observamos bem as introduções que falam de revelação, falam das negligências e falam das leis que
obviamente, que atrapalham a vivência cristã. Fala depois de como viver uma fé intensa e aponta para os heróis. E no final agora ele fala da vida de santificação. Uma vida que é possível viver na presença de Deus, vivendo exatamente o cristianismo verdadeiro, com palavras, com ações, e assim usando as suas vocações, exercitando estas vocações, para que o mundo conheça o Cristo, que ontem, hoje e sempre, amanhã, será sempre o mesmo. Como seria o mundo sem amor? Sem Cristo? Como seriam as pessoas, todas elas armadas, matando, roubando e fazendo o que bem querem? Sem o amor de Cristo, este mundo não seria possível viver. As guerras que já existem estariam em grande quantidade a mais. As pessoas estariam realmente, literalmente, matando umas às outras. Como seria o mundo sem a hospitalidade? Ninguém conhece ninguém, ninguém conversa com ninguém, todo mundo é fechado em si mesmo. Seria terrível um mundo assim. Como seria um mundo sem atenção devida aos encarcerados que sofrem maus tratos? Às vezes se ouve aqui no Brasil que os presídios são mais depósitos de bandidos e não lugares de recuperação. É triste pensar assim, e às vezes nós não nos importamos e temos dificuldade de aceitar tais pessoas. As questões aqui relacionadas com o matrimônio, que na verdade as pessoas perguntam: quem instituiu o casamento? O que vamos fazer com isso? E as pessoas perguntam mesmo, e muitas vezes elas se acham donas disto e fazem a bel prazer como bem querem. A avareza, o apego demasiado aos bens terrenos, a situação de não ficar contente com nada é uma questão complicada. E a questão relacionada com os guias, aqueles guias espirituais que o autor fala com tanta propriedade, as pessoas ficariam confusas, acreditando em qualquer coisa, em qualquer vento de doutrina. E ele fala de doutrinas várias e coloridas, estranhas, que muitas vezes geram tantas ideias diversificadas. Não é assim como a igreja do cuspe santo, ou a igreja do Jesus que vem e você fica. Ideias bastante legalistas que muitas vezes entram no meio das igrejas cristãs, determinando as teologias e as formas de pensar. Falando positivamente, todo este capítulo 13 é uma exortação para se viver em constante ação e fé. A fé sem as obras, sabemos com Tiago, nada é ou é morta. São importantes, então, os resultados desta fé. São resultados, sim, à ação. Em algum momento da nossa igreja, a história, porque enfatizávamos muito a salvação pela fé, em algum momento da história esquecemos a nossa vida de santificação e de obras. Como é importante este equilíbrio na palavra do Senhor. Por isso o apóstolo, ou quem escreveu, o autor deste livro, diz assim: seja constante o amor fraternal. Não é verdade a carteira de identidade da igreja cristã no mundo de hoje? Não era assim que os não cristãos, vendo os cristãos, diziam como eles se amam? Ali no momento que eles repartiam os seus bens e observavam as necessidades uns dos outros. Diz Paulo aos Coríntios: o amor que não acaba, porque ele vem de Deus. Se este amor tem como origem o próprio Deus, este amor jamais acabará e terá um diferencial dos amores por aí, fajutos, que matam e que fazem tantas coisas em nome do amor. Diz o apóstolo lá: o amor não é egoísta, não se ufana, é paciente, benigno, não age em ciúmes. Ele faz um tratado bem grande sobre isso. Não negligencieis a hospitalidade. Mesmo texto falando aqui que praticando então as pessoas acolheram anjos, nos reporta para aquele texto de Jesus do grande julgamento, onde a pergunta fica evidente: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nus, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer.
Como é importante, né? Essa sociedade tão complicada, tantas pessoas nem pedirem, estão mal intencionadas, muitas vezes são até ladrões, a gente tem um medo danado, mas na verdade nós não vamos atrás, nós não nos organizamos o suficiente para descobrir que existem pessoas que têm necessidades reais, que essas pessoas são muito importantes, ajudam a todos, é verdade, principalmente os da família da fé, mas aqueles que estão à nossa volta. Tem tanta gente necessitada nesse sentido. Claro, a hospitalidade é um valor muito grande e recomendado por Jesus e aqui também pelo autor de Hebreus. Referência aos encarcerados, dos que sofrem maus tratos, me reporta um momento que eu tive uma experiência em Montenegro. Fui pastor lá por 2 anos e me lembro muito bem de um jovem preso. Ele foi condenado a 12 anos. Ele um dia veio à sala onde eu estava falando sobre a Bíblia, e este jovem disse assim: olha, pastor, eu saí da minha cela porque eu estava enjoado de ficar sozinho lá, eu queria ouvir uma coisa diferente, mas eu não acredito em Deus, não da Bíblia, nem nada. Mas é verdade que ele veio todas as vezes que eu estive lá. Depois de um certo tempo que ele tinha o direito de poder sair, me recordo como nunca que ele foi o primeiro a chegar na igreja de Montenegro e sentou no último banco. E claro que eu falei sobre ele. E fiquei em parte triste, porque ninguém dos meus irmãos da igreja foi falar com este jovem. Na verdade, nós temos dificuldade de tratar assuntos dessa natureza. Nós temos dificuldade de tratar outros assuntos complicados, relacionados com os homossexuais, com tantos outros problemas. Nós temos dificuldade, porque talvez não recebemos o preparo adequado ou porque somos um pouco moralistas. Quando fala da dignidade do matrimônio, ele está se referindo às pessoas vocacionadas para o casamento que devem, obviamente, observar e assumir com responsabilidade tal função. Porque se casarem só por casar, ou porque vão ganhar herança, ou por qualquer outra coisa, então não é isso a forma correta. Seja a vossa vida sem avareza, sem o apego exagerado aos bens, como se pudesse morrer um dia e levar tudo para si. Nos faz lembrar esse texto uma história que é contada a respeito de Alexandre o Grande. Ele disse, antes de morrer, que quando viesse a ocorrer a sua morte, que ele gostaria que o seu caixão fosse carregado por médicos. Pensava ele assim: os médicos não são deuses, eles tentam e se esforçam em curar as pessoas, mas agora meu corpo morto sendo carregado por médicos, então os médicos não são deuses. Outra coisa que ele pediu, que os bens que eu adquiri durante toda a minha vida, que fossem julgados nas estradas, para que todas as pessoas pudessem levar. Eu não levarei nada para a eternidade. E um terceiro ponto, ele disse assim: eu gostaria que as minhas mãos ficassem fora do caixão. Assim como eu vim com elas vazias para este mundo, irei para a eternidade também com elas vazias. Por que se apegar então aos bens como se nós fôssemos donos dessas coisas? E alguns chegam a matar. Brigas de famílias acontecem aos montões, infelizmente, por causa desta avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Mas eu tenho a impressão que esse texto deu, de certa forma, origem para que as pessoas canonizassem ou adorassem os santos. Não é bem assim, nós não pensamos dessa forma, mas é verdade que o texto pede para imitar. Afinal, aqueles que já faleceram e que deixaram grandes exemplos de vida e de fé precisam ser imitados. As coisas boas precisam ser lembradas, não necessariamente adorando ou colocando em um pedestal quem quer que seja, mas imitando nas coisas que são valorosas. O texto diz apenas para imitar e também a fé que tiveram, é claro, e também obedecer, ser submisso. Eles velam por vossas almas, eles irão prestar contas diante de Deus, e às vezes eles se esforçam em dizer certas coisas que são necessárias de se dizer.
O versículo 16 diz: não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, tais sacrifícios Deus se compraz com eles. Na verdade, viver em comunidade é um esforço muito grande. Viajar para Belo Horizonte é um grande esforço, claro que é. Nós precisamos nos esforçar. Podíamos fazer com que isso tudo acontecesse via correspondências, e-mails e hoje todos os meios modernos, mas precisamos ver, precisamos abraçar, precisamos cumprimentar, precisamos combinar coisas, precisamos saber que somos uma comunidade. E na palavra bíblica, sinergoi, que exatamente se traduz muitas vezes por cooperação, é exatamente uma ferramenta afiada, que está pronta para servir e trabalhar no exercício das nossas atividades comuns e na fé, no exercício das coisas que são importantes para se viver. Em meio a todas estas propostas de ações éticas, tem como fundamentação e motivação que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Que bom. Cristo agiu favoravelmente em nosso favor, né? Amando quando assumiu a cruz em nosso lugar. Ninguém teve maior amor do que aquele que deu a vida pelos seus. Este foi o maior amor do Pai em nosso favor. Ele foi hospitaleiro em nos receber. Nós não somos órfãos, nós não estamos à mercê do diabo, nós temos destino, nós somos criados com propósitos. Deus nos fez para uma finalidade, mesmo que nós fugimos dela. Deus trouxe uma nova proposta e muitas outras são colocadas para nós nos sentirmos bem como filhos amados, filhos verdadeiros deste Pai maravilhoso. Ele nos abraçou em nossas prisões, em nossos pecados, em nossa miséria, em nossa vida humana. Tudo Ele fez. Podemos até dizer que Ele casou-se conosco. Interessante essa palavra bíblica na linguagem, quando a Bíblia fala do noivo que é Jesus e da igreja que é sua esposa. Nessa linguagem bíblica verdadeira e profunda, houve esse casamento espiritual com Deus. E ele diz em passagem do Antigo Testamento que ele se acampou ao redor do seu povo. Ele envia os seus anjos, ele cuida, ele auxilia, ele faz de tudo por nós. Ele casou-se conosco mesmo. Ele foi e é, e sempre será o nosso bom pastor, o guia que orienta, que apacenta, que exerce o senhorio, que lamenta, que chora. Tudo fez por nós como um Pai que nos amou até o fim. O autor de Hebreus mostrou o grande privilégio que temos, motivados por Jesus Cristo, de entrar no lugar santíssimo, para desfrutar da presença deste Deus no mundo. Deus poderia agir de forma sobrenatural, Ele tem poder para isso, mas Ele quis usar a minha pessoa, Ele quis usar cada um de nós, Ele quer usar a região dos leigos, na região sudeste, que envolve todos nós aqui neste momento, deste congresso. Deus quis e quer, Ele vai fazer e está fazendo com sua presença no mundo, através dos nossos atos, das nossas vocações, da nossa maneira de viver. É assim que Deus age, mostrando tudo o que Ele fez, através da nossa fé, do nosso testemunho, da nossa vida coerente, quando somos amorosos e quando vivemos a fé. As promessas de ajuda, elas são enfáticas. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se olhar para esse texto do grego, várias vezes a repetição é extremamente enfática, como Deus quer nos ajudar, como Deus quer nos abençoar. É o meu auxílio, né? Não temerei, que poderá fazer o homem, o salmo e o texto aqui mencionado também em Hebreus. O objeto da fé cristã é Jesus Cristo, ontem e hoje. Ele é o mesmo e será para sempre. Sua identidade imutável é a nossa garantia. Podemos contar com Ele. Ele é fiel
não muda, não é um camaleão, não é interesseiro, não quer as vantagens que os seres humanos costumam gostar, do jeitinho brasileiro, etc, etc. Ele tem uma postura clara, ele nos garante esta filiação com o Pai através de Jesus Cristo. Ele é sempre o mesmo. O mundo carece de cristãos sinceros e verdadeiros. Há muito desamor, há muita guerra, há distúrbios aos montões. Nós choramos muitas vezes, amargurados, diante de tudo isso, das corrupções e os problemas que os seres humanos muitas vezes preferem quando se distanciam de Deus. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil precisa de gente assim, destemida e corajosa, que, por assim dizer, tira do bolso os talentos, os dons e assume as vocações dadas por Deus. Não adianta dizer, olha, isso não é comigo. Não, é comigo sim. Deus precisa de mim. A Igreja Luterana precisa de cada um, porque é uma igreja cristã, é claro. Podíamos ampliar e dizer que toda igreja cristã, que todas as denominações precisam. Mas falando agora para nós, como nós precisamos de gente corajosa como vocês e de outros mais que ainda estão adormecidos. O nosso lema é sugestivo: viverei e contarei as coisas que o Senhor tem feito na vida do culto e serviço. É o que vamos fazer isso. Vamos chegar em casa, vamos contar o nosso filho, nossa esposa, ou quem não veio: olha, isso aconteceu lá. O que mais? Eu não gostaria de ir a lugar nenhum que não traga nada de volta para a minha família ou para a minha congregação. Nós vamos carregar, informar, testemunhar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por todos nós. Cristo é o nosso grande motivador. Ele, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre.